Salve, salve, torcida tricolor, chegando com o pré-jogo de Grêmio e Fluminense, fazer aquele esquenta para a partida de logo mais. Sei que você já está ansioso aí para essa partida, um jogo que promete ser muito duro, com certeza vai ser muito difícil. Eu acho que não tem ninguém achando que vai ser jogo fácil, que o Fluminense tem a obrigação de ganhar, pelo retrospecto recente do Grêmio, que de fato é muito ruim, mas todo mundo sabe que time grande na situação em que o Grêmio está é muito difícil de se enfrentar, ainda mais uma reta final de competição. Vai ser um jogo muito complicado e agora você vai saber aqui no canal do Lessa tudo sobre essa partida. Vou trazer aqui um retrospecto das equipes e também um convidado lá do Rio Grande do Sul para trazer mais detalhes desse momento do Grêmio que vem de derrota no Grenal, que é sempre muito complicado lá para os gaúchos, né, para completar, além da situação, ainda vem de uma derrota no Grenal. E claro, falar de Fluminense, da provável escalação aí do técnico Marcão para o jogo de logo mais. Casares no time titular? Eu acho que vai rolar. Pelo menos essa é a minha expectativa, não sei o que vocês acham. E claro, né, peço sempre aquela moral para deixar a sua inscrição aqui no canal, o seu like, seu comentário, que é muito importante, galera, para dar uma ajuda aqui para a gente ir crescendo aos poucos, beleza? Quem não me conhece, eu sou Vitor Lessa, setorista do Flu pelas rádios Globo e CBN, o único que fala somente de Fluminense, o único jornalista da mídia tradicional falando somente de Flu aqui no YouTube. Então, conto sempre com a força de vocês. Quando a gente bater 5K aqui no canal, tá pertinho já, gente, pertinho. Vou sortear uma camisa oficial do Flu. Basta estar inscrito aqui e me seguindo lá no canal, canal do Lessa, minha conta no Instagram, beleza? Que o sorteio vai ser por lá. Então, vamos lá. Falando agora desse jogo. São 87 jogos no total entre Fluminense e Grêmio, e a verdade é que o Fluminense tem uma freguesia razoável aí para o tricolor gaúcho, né? São apenas 27 vitórias do Fluminense, 37 vitórias do Grêmio e 23 empates. No jogo do turno, o primeiro jogo foi um jogo péssimo, por sinal, né? Um jogo muito ruim, tecnicamente falando, e o Fluminense acabou perdendo no Maracanã em casa com o gol do PP. E o detalhe é que o Flu não ganha desde 2019 do Grêmio. Foi o jogo no Maracanã que o Fluminense venceu por 2-1. Gols de Nenê e Caio Henrique. Lembro bem daquele jogo, estava ali atrás do gol. Vamos assistir aos gols daquela partida para a gente relembrar essa última vitória sobre o Grêmio. Bom, galera, lembrando que hoje é terça-feira, um horário meio estranho para jogo, né? Se bem que agora com essa bagunça da tabela da CBF tem jogo todo dia, toda hora, é uma confusão. Mas não tem transmissão da TV Globo, somente pelo canal Premier. E claro, a gente lá nas rádios Globo CBN a partir de 9 horas, trazendo todos os detalhes dessa partida. Tem transmissão também no YouTube. Futebol Globo CBN, é só ir lá que você vai poder acompanhar a transmissão também pelo YouTube, caso você esteja, enfim, fora de casa. Tem essa opção também de acompanhar a gente pelo YouTube, beleza? Então, vamos lá. Falando sobre Fluminense, daqui a pouco eu vou trazer mais detalhes sobre o Grêmio, mas, claro, a parte que mais nos interessa, Fluminense. Ontem foi apenas um treino regenerativo no CT Carlos Castilho, domingo foi de folga e ontem treino regenerativo, um jogo muito próximo do outro. O time praticamente não treinou, essa que é a verdade. Então a gente não conseguiu apurar, né, a escalação para esse confronto. Se o Marcão vai fazer ou não mudança. Vai ser mais na base da conversa. Mas em relação ao jogo contra o Sport, o que eu acredito, o que eu espero, é a entrada do Casares no lugar do John Ares.
mantendo o esquema 4-4-2 que foi utilizado contra o Sport, que eu acho que foi bom, rendeu legal e eu acho que merece continuidade. Até para a gente sair dessa mesmice do 4-3-3. Então tomara que o Marcão tome essa decisão. O segundo tempo que o Casares fez, não tem como. Não tem como ele não ser titular. Assim, tomara que agora a gente tenha um novo Casares, tomara que ele consiga ter uma regularidade de jogos. Casares, faltam poucos jogos para o campeonato. Só um pouquinho de foco, meu filho. Não é tão difícil assim. Falta pouco. Se o Casares conseguir manter, não precisa nem ser no nível que foi contra o Sport, mas se ele conseguir ter uma sequência aí de bons jogos agora, eu acho que vai ser bom para ele, ótimo para o Fluminense, porque ele tem contrato até o final do ano que vem, é um jogador que precisa mostrar serviço para continuar no clube. Então tomara que o Casares tenha essa chance, tomara que ele aproveite como aproveitou contra o Sport, porque é o jogador que o Fluminense precisa. É um jogador cerebral, um jogador com muita técnica, é o melhor armador que o Fluminense tem hoje no elenco. Então tomara que o Casares consiga colocar isso na cabeça e faça um bom jogo se realmente ele for titular. E aí tem a outra alteração, que eu acredito que também vai acontecer, que é a volta do Iago no lugar do Martinelli. O Iago entrou no segundo tempo contra o Sport, ficou fora do jogo contra o Ceará. Eu acho que ele deve voltar ao time. Se isso não acontecer, qual seria a outra possibilidade? A manutenção até do John Ares, ou, se o Marcão entender por estratégia de jogo, a volta do 4-3-3. Por que eu falo isso? Talvez porque eu imagino que o Grêmio vai tomar a iniciativa da partida, vai para cima, e aí o Fluminense vai precisar de usar também a velocidade. Se fosse esse o caso, aí o Fred para mim não jogaria. Jogaria o John Kennedy. Porque para o Fred jogar e ficar isolado lá na frente e ser -1, é melhor deixar no banco. Coisa que eu acho que não vai acontecer. Só estou colocando aqui um outro cenário, uma outra possibilidade. Que aí seria o John Arias entrando ali na esquerda e ele voltando com o esquema de 3 volantes, mantendo ali o Martinelli e entrando o Iago. O Marcão vem fazendo mudanças, ele vem testando variações, então assim, não me surpreenderia tanto. Senão o John Arias, o Caio Paulista de novo como titular, enfim. Só algumas possibilidades que eu estou levantando aqui, mas eu manteria o 4-4-2, que é o que eu acho que ele vai fazer. Eu acho que foi interessante essa dupla John Kennedy e Fred, porque os dois buscaram um ao outro durante o jogo, tentaram algumas tabelas, e para o Fred é fundamental ter um cara ali para jogar próximo a ele, e o John Kennedy é esse cara. Então é um esquema que eu estou com muita expectativa de que vá se firmar, de que vai dar certo aí para esses próximos jogos, tomara que isso aconteça. Agora, tomara que o que vem acontecendo nos últimos jogos, e principalmente no jogo contra o Sport, essa quantidade absurda de gols desperdiçados, chances que foram criadas e não foram aproveitadas, no segundo tempo, então, do último sábado, foi uma avalanche. O Fluminense não pode criar, porque a gente sempre fala, é um péssimo sinal quando não tem criação nenhuma, mas também não adianta você criar e não aproveitar. Então tomara que o time consiga aproveitar as chances que vai ter, vai enfrentar o time pressionado, o time que está abalado emocionalmente falando, e que se tomar um gol na frente, vai ficar desesperado. Então tem que ter sabedoria para ter calma e aproveitar a chance que tiver. Porque se o Grêmio tomar um gol, primeiro, vai ficar desesperado. E aí depois é só, entre aspas, se aproveitar desse desespero. Então é um jogo também para ter muita inteligência. É claro que a comissão técnica vai passar isso para os jogadores. É um jogo para jogar com o mental. Jogar com o mental, porque a pressão é toda dos caras. E eles estão desesperados para sair da zona do rebaixamento e é preciso tentar se aproveitar disso. Então, o Fluminense que eu acho que vai a campo, com Marcos Felipe, Samuel Xavier, Nino, David Braz e Marlon, André, Iago. E aí eu acho que ele vai manter, Casares entrando no lugar aí do John Arias, Luiz Henrique, John Kennedy e Fred. Tomara que seja isso. E agora eu convido aqui o André Silva, meu amigo, repórter, setorista do Grêmio, lá na Rádio Gaúcha, lá no Rio Grande do Sul. Ele vai trazer aqui um resumo do momento do Grêmio
e como o Grêmio chega para esse jogo contra o Fluminense, muito pressionado depois da derrota para o Grenal. Falei, André, um abraço. Bom, Vitor, tudo bem? Falando aqui de Porto Alegre para falar um pouco mais aí sobre o Grêmio que pega o Flu hoje à noite na Arena, sem público, né? Vale lembrar, o Grêmio foi punido aí por aquela baderna que os torcedores organizados fizeram naquele jogo lá diante do Palmeiras, a derrota por 3-1, e sem 5 jogadores que vêm sendo titulares do técnico Wagner Mancini, o goleiro Chapecó, que está com a seleção brasileira, o Borja, que está com a seleção da Colômbia, e o Vilhaçante, que está com a seleção do Paraguai. Eles jogam as eliminatórias. E mais o Thiago Santos, que levou o terceiro amarelo, e também o Cortez, que foi expulso naquela confusão, naquela briga depois do clássico Grenal lá, quando os jogadores do Inter provocaram com caixão, os do Grêmio correram atrás do Patrick, especialmente o Cortez, né, e o próprio Thiago Santos, mas quem foi expulso foi só o Cortez. O Thiago Santos já tinha ganho o cartão amarelo do Marcelo de Lima Henrique no decorrer da partida. Bom, para o jogo de hoje à noite, o Breno vai entrar no gol, o Diego Souza no ataque, isso é uma certeza. No meio de campo, o Lucas Silva deve ser mantido, o único dos 3 volantes que vinha jogando como titular. Entra o menino Matheus Sarará, que jogou, vocês vão lembrar aí no Rio, a partida contra o Flamengo da Copa do Brasil. Ele foi titular naquela derrota do Grêmio, jogo da volta da Copa do Brasil, aquele primeiro jogo com o público no Maracanã. Ele deve ser um dos volantes. Aí vai entrar o Campazzo, o colombiano, que lá contra o Atlético Mineiro fez gol, função de meio campo para ser o armador. No ataque vão ficar o Douglas Costa e o Ferreira nas pontas, e como eu disse, com o Diego Souza lá na frente. Rafinha é uma polêmica aqui, vocês conhecem bem o Rafinha, não tem agradado a torcida, não tem agradado mais do que boa parte da imprensa, até porque não tem feito boas atuações. O Rafinha está muito mais no que fala, no que joga, né? O Rafinha está muito mais discursando do que jogando, está mais para político nesse momento do que para atleta de bom nível, e a gente sabe que o Rafinha tem um bom nível. Bom, o Rafinha vai jogar ou na direita ou na esquerda no lugar do Cortez, onde ele inclusive já foi titular, ou na direita, onde ele vinha jogando nas últimas 2 partidas. E o menino Wanderson depende do departamento médico. Se for liberado, vai para a direita e joga o Rafinha lá pro lado esquerdo. Bom, o time do Grêmio: Breno, Rafinha ou Wanderson, Jeromel e Kahneman. Do lado esquerdo, Rafinha ou então Diogo Barbosa. Meio de campo com Lucas Silva e Sarará, mais o Campaz. Na frente, Ferreira, Douglas Costa e Diego Souza. Lembrando, o Grêmio está mais do que desesperado, né? Tem que ganhar 6 das 9 partidas que restam para tentar escapar hoje. Está 9 pontos atrás do Santos, que é o 16º colocado. Valeu, pessoal. Um grande abraço. São as informações do Grêmio aqui de Porto Alegre. Aí, portanto, André Silva trazendo as informações do Grêmio. Obrigado, André. Arbitragem para o jogo de hoje: Vinícius Dias de Araújo, auxiliado por Marcelo Vangassi e Daniel Paulo Zioli, todos paulistas, Marcelo Vangassi da FIFA, inclusive. O Vinícius, não me lembro de nenhuma polêmica envolvendo o jogo do Fluminense, é um árbitro regular, ok, tem capacidade para esse jogo. O VAR será o Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Todos árbitros experientes, tomara que consigam conduzir bem essa partida. Jogo envolvendo rebaixamento é sempre muito tenso e eu acho que não vai ser diferente hoje. Fluminense, usar a cabeça e a inteligência, se aproveitar do emocional frágil do Grêmio e tentar conquistar esses 3 pontos que seriam excepcionais para se manter ali na briga, na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Valeu, galera. Abraço e até logo mais, voltando com a live pós-jogo. Terminou o jogo, assim que terminar a transmissão lá na Rádio Globo, eu abro a live aqui no canal do Les para a gente falar tudo sobre essa partida. Valeu, um abraço.